É, vamos começar então, tá? Hoje eu escolhi tomar uma cerveja própria nossa hoje, tomar uma Saison, né, estilo belga, que vai casar um pouquinho com a história que a gente quer contar hoje, né? É uma cerveja bem refrescante e essa aqui a gente faz ela com... Ela vai adição de erva cidreira e semente de coentro. Uma cerveja bem refrescante, bem carbonatada. Ela também vai um pouco de trigo, então que aumenta um pouco a acidez dela. Então, servidos. Bem, vou dar um pouquinho de cerveja para a Luciana da cerveja, que é justamente a revolução do lúpulo. Então, convido todo mundo a entrar nessa viagem com a gente. Bem, a revolução lupulada. Por que o lúpulo foi tão importante assim na história da cerveja? Bem, como a gente discutiu, conversou um pouco no episódio número 3, né? A cerveja até então ela era feita geralmente de forma caseira, só que ela era uma bebida doce e o pessoal adicionava ervas como se fosse um tempero a essa cerveja. E existia um mixing de erva, uma mistura de ervas que era justamente o gruit. E o gruit ele passou em algum momento a ser controlado pelo Estado, tanto pela nobreza como pela própria igreja. E era cobrado altas taxas de impostos em cima do gruit. Então as pessoas pararam de fazer cerveja em casa, né, porque não conseguiam mais comprar o gruit. E as cervejarias acabaram assumindo esse papel de forma que as pessoas agora tinham que comprar cervejas nas cervejarias, né? Então, como a gente viu, os povos eles usavam várias ervas nas cervejas dependendo de cada região. Então, em vários lugares o gruit ele passou a ser obrigatório pelo Estado, né? E em alguns mosteiros e conventos, desde o ano de 820, já se vinha utilizando uma flor de uma trepadeira chamada lúpulo. Essa flor ela tem algumas resinas e óleos que que são potentes agentes bacterostáticos. Ou seja, eles não são bactericidas, eles não matam as bactérias, mas essas substâncias fazem com que as colônias de bactéria demorem mais para conseguir se desenvolver. Sem as bactérias na bebida, ela durava muito mais. Então você passou a ter agora, dar uma longevidade para a cerveja. E além disso, essa erva também ela dava um gosto amargo para a cerveja. E esse gosto amargo contrabalanceava aquele dulçor natural que a cerveja tinha. Entretanto, assim que começou a se popularizar o lúpulo, logicamente a nobreza e a própria igreja não ficaram muito felizes com isso, já que grande parte de arrecadação de impostos vinha do gruit. E o lúpulo agora começava a competir com o gruit. Então, como os monges viviam enclausurados nos mosteiros, o lúpulo levou um tempo para começar a se popularizar. Mas assim que ele se popularizou e as pessoas perceberam que a bebida durava muito mais, você tinha muito mais um tempo de conservação da cerveja, o gruit começou a entrar em declínio, em queda, né? Então, alguns exemplos de como a nobreza na época ficou preocupado com isso, por exemplo, em 1321, o rei William III da Holanda, ele baniu as cervejas lupuladas do seu território. E mais que isso, ele tentou controlar a todo custo o comércio de lúpulo também na Holanda. Só que depois ele acabou percebendo que não tinha mais como concorrer com o lúpulo, principalmente por causa das propriedades conservantes que o lúpulo tinha. Ele acabou tributando o lúpulo.
né? Então foi uma forma dele também arrecadar. Um outro exemplo, em 1360, o bispo de Liege, ele escreveu para o imperador Charles IV, justamente reclamando o impacto que o lúpulo estava causando nos negócios de Gruit. Com isso, como as pessoas na Idade Média eram muito submissas, grande parte submissas aos soberanos, aos reis e à própria igreja, o fato de você ir contra um produto que era, vamos dizer, exclusivo da nobreza, acabou ganhando forças em outras áreas, como por exemplo, era comum você entrar numa cidade e você ter que pagar pedágio para passar sobre uma ponte, por exemplo, né? E como o rei mandou, ninguém questionava. Como o lúpulo, o pessoal gostava de cervejas e queria que as cervejas durassem mais, o lúpulo ele acabou dando uma ajudinha também nessa revolta popular das pessoas começarem a questionar os seus soberanos. Então, com isso, o lúpulo ele acabou permitindo que, uma vez que você agora tem cervejas que duram muito mais tempo, você pode conseguir exportar ela agora. Então ela vira um item de exportação. Então você pode armazenar elas em barris de madeira e mandar para outras regiões, porque você sabe que ela vai durar ali alguns meses. Inclusive, essa cerveja, a cerveja lupulada, ela passou a suportar inclusive as viagens marítimas. Então você podia agora mandar cerveja de um lugar para outro por navio. Então o lúpulo ele permitiu que as cervejas se tornassem esse item de exportação, e nessa época o comércio começou a aumentar muito. Então, com o aumento do comércio e com o surgimento de uma nova classe, que são os burgueses, começaram a crescer em volta das cidades, que eram os comerciantes, e começaram a deter agora um poder comercial, um poder monetário, poder de dinheiro, né? Eles começaram a aumentar a quantidade de comércio. Com isso, as cervejas lupuladas também começaram a se espalhar pelo mundo. Ainda que muitas vezes ela fosse proibida de entrar uma em outra região, mas acabava entrando de forma ilegal. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é que Amsterdã, nessa época, volta do século XIV, ela se tornou um importante porto de exportação de cerveja. E até hoje ela mantém isso, né? Você tem a Heineken, né, que fica em Amsterdã, tem uma fábrica gigantesca onde é que ela manda a Heineken importada, ela exporta a Heineken basicamente para o mundo inteiro. Bem, apesar dos benefícios mercantis que o lúpulo trouxe para você poder exportar cerveja e a longevidade, o amargor ainda não era uma coisa que agradava muito a população, já que ela se tornou muito mais amarga do que quando você adicionava outras ervas. Mas essa nova tecnologia que o lúpulo trouxe, que é justamente você dar essa longevidade, o Gruit fez com que o Gruit basicamente desaparecesse. Entretanto, as taxas de impostos sobre a cerveja não desapareceram junto com o Gruit, né? Então, ao invés de cobrar o imposto sobre o Gruit começou a ser cobrado imposto sobre o lúpulo e muitas vezes sobre a própria produção da cerveja. Bem, com o comércio marítimo se incentivando cada vez mais e você tendo cada vez mais rotas comerciais, como por exemplo a Rota da Seda, também começaram a se espalhar, além das cervejas e outras mercadorias, também começaram a se espalhar ratos, né? E esses ratos tinham pulgas. E as pulgas tinham a peste bubônica. Então a gente entra numa história, numa parte da história humana extremamente difícil, que foi justamente a peste negra. A peste negra, ela dizimou basicamente 1/3 da população de toda a Europa, né? E ela durou 7 anos, né? De 1346 a 1353. Estima-se que ela matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas, dependendo da fonte que você usa.
Vale lembrar que a população mundial nessa época era em torno de 500 milhões, é estimada em torno de 500 milhões de pessoas. Então, se morreram, vamos supor, na estimativa mais alta, 200 milhões de pessoas, quase metade da população mundial morreu com essa peste, né, com essa pandemia. Bem, com a chegada da peste, as cidades começaram a ficar infestadas de corpos, já que era difícil enterrar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, algumas pessoas começaram a tomar algumas atitudes. Algumas fugiam para países vizinhos, onde tinha menos casos, mas com isso acabava levando também a peste junto consigo, já que, lembrando que nessa época não é muito conhecido pela higiene das pessoas, então acabavam levando ratos também nas suas coisas, né? Entretanto, outros tomavam atitudes um pouco mais estranhas para a gente hoje em dia, né? Que, por exemplo, algumas pessoas afirmavam que a risada espantava a peste. Então, como a cerveja traz o divertimento e as pessoas, devido ao efeito do álcool, as pessoas começaram a passar dias e noites nas tabernas bebendo sem moderação. Alguns outros se flagelavam porque acreditavam que a peste deveria ser uma vingança divina, com isso tentando acalmar a maldição que Deus havia jogado sobre a terra. Até mesmo a igreja recomendava que as pessoas evitassem vestir roupas indecentes, rezasse a Ave Maria, a Virgem Maria, e fizesse doações aos clérigos, como forma de tentar irritar um pouco menos Deus, para que essa fúria não caísse sobre os homens. Entretanto, conforme as pessoas iam morrendo, cada vez mais você tinha mais insetos e mais vermes sendo atraídos pelos corpos, né, que ficavam jogados. Então, isso começou também a espalhar novas doenças. Então, novas leis foram feitas de modo a obrigar as pessoas a tamparem qualquer vasilha que contivesse uma bebida, justamente para não cair um inseto ali dentro, né? E com isso surgiu justamente as canecas com tampa, né, que a gente encontra por aí, para que evitasse com que insetos caíssem dentro da sua cerveja, e mais que isso, que como eles não sabiam como era a contaminação pela peste, eles acreditavam que a peste poderia ser levada, por exemplo, pelo ar. Então a peste cairia na sua cerveja, você tomaria e ficaria doente. Então por isso foi importante tampar as canecas de cerveja, que eles acreditavam, né? E com isso surgiu as canecas tampadas, que a gente tem até hoje, né? Em vários lugares é bastante comum você encontrar essas canecas com tampa. Ela foi inventada justamente durante a época da peste. Bem, com perdas de vida tão grande, né, a mão de obra começou a cair. Imagina, se você tem pelo menos uma pessoa morre em cada 3, você não tinha mais mão de obra para trabalhar no campo, né? Grande parte delas morreram. Então, com isso, os grãos começaram a sumir do mercado. E sem grãos, não tem como fazer cerveja. Então, a cerveja também começou a sair de circulação. E mais que isso, a peste, ela também atingia os animais. Então, os animais também morriam de peste bubônica. Com isso, acabaram morrendo vacas, porcos, entre outros animais, que as pessoas precisavam deles para se aquecerem durante o inverno e para a própria alimentação. Então, muitas pessoas começaram a morrer de fome nessa época. Bem, entretanto, depois que a peste passou, quem sobreviveu encontrou um mercado vasto de trabalho, porque já que a população diminuiu tanto, tinha muito emprego agora para as pessoas trabalharem nos campos ou nas próprias cidades. Com isso, você teve uma redução da competição pelo emprego e também um aumento do salário médio das pessoas. Então, paradoxalmente,
A peste, ela acabou melhorando as condições de vida das pessoas na época. A peste, ela também atingiu os mosteiros e conventos. Os monges eram as principais pessoas que faziam cópias de livros. Então, como muitos monges morreram e você não tinha mais essa mão de obra, isso acabou incentivando as pessoas a criarem máquinas para tentar substituir essa falta de mão de obra. Então, isso acabou incentivando, por exemplo, o surgimento da imprensa. E um dos primeiros livros que foram publicados é justamente um livro sobre a arte de fazer cerveja. Então, após a peste, tudo mudou. Os cervejeiros começaram a reinventar e modernizar os equipamentos, utilizando outros materiais, como cobre, por exemplo, de maneira a tornar o trabalho cada vez mais eficiente. Então, logo, a cerveja se tornou mais comercial e profissional. Agora, quem fabricava e vendia cervejas eram pessoas profissionalizadas naquilo. Bem, com isso a gente chega ao início da industrialização. Então, com a atividade industrial, e basicamente a cerveja agora se tornou uma atividade comercial, né, onde gerava dinheiro, a primeira coisa que os homens fizeram foi justamente tirar as mulheres dos negócios, né? Afinal, ainda bem que é só nessa época que mulher não podia ganhar mais que homem, né? Hoje é uma maravilha, né? Mas só que não. Então, nesse momento, lembrando lá do primeiro episódio, Ninkasi deve ter ficado bastante revoltada, já que as mulheres é que foram responsáveis por milênios para a produção de cerveja, né? E a gente tem pouquíssimas exceções onde a mulher assume algum papel nessa indústria, nesse mercado. Uma das exceções é a Anna Janssen, que viveu em Antwerpia, que fica na Bélgica, no século XVI. Com a morte do marido, ela teve que assumir e operar sozinha 3 cervejarias que pertenciam à família. Em 1563, ela comprou mais uma cervejaria e colocou um funcionário, agora um homem, para operar e administrar. Décadas depois, ela foi lá e construiu mais uma cervejaria, onde ela sozinha passou a operar e administrar as 4 cervejarias, mas ser dona da 5ª cervejaria, onde ela tinha um funcionário tomando conta. Ainda bem que hoje a gente tem várias mulheres que têm cervejarias e várias mestres cervejeiras, né? Mas isso é bem recente, infelizmente. Bem, com a atividade industrial, inicia-se cada vez mais uma preocupação maior justamente com a qualidade da cerveja, né? Então, leis regulatórias foram promulgadas. A mais famosa é a Reinheitsgebot. A Luciana vai pronunciar corretamente o alemão, porque eu não fiz meu curso. Reinheitsgebot. A lei que é justamente a lei de pureza alemã, né, que foi promulgada em 1516 na cidade de Munique. A lei, ela basicamente proibia que você adicionasse qualquer coisa na cerveja, além de água, a cevada e o lúpulo. Lembrando que nessa época ainda não se conhecia o que causava a fermentação. Então, o fermento não está incluído aqui, né, nessa época, né? Ele foi incluído posteriormente. Só que, voltando um pouquinho antes, como é que era antes dessa lei? Essa lei, as cervejas eram feitas de mistura de grão, dependendo do grão que tivesse mais barato, o que fazia com que o preço dos cereais oscilasse muito no mercado, né? Então, a lei ela estabelece só a cevada, a cerveja só pode ser feita com a cevada. Então, isso muitos interpretam como sendo essa lei uma regulamentação, na verdade, uma restrição e um controle da produção de grãos, né? Existe bastante polêmica se é realmente pela qualidade da cerveja ou se é por um controle econômico.
Mas, além dessa discussão, haviam pessoas também que adicionavam várias ervas experimentais na cerveja, inclusive algumas tóxicas, né, que a pessoa que tomava cerveja acabava passando muito mal depois. Havia também quem adicionasse alguns óleos, ovo, ostra, né, e além de outros ingredientes exóticos. Em 1906, a Lei da Pureza, que era da região da Bavária, né, ela foi estendida para toda a Alemanha. E após a Segunda Guerra Mundial, essa lei ela foi modificada e incorporada à regulamentação alemã de produção de cerveja. Então, no fundo, não é que exatamente ela acabou, ela foi incorporada, mas a nova lei de regulamentação, que é a que prevalece hoje na Alemanha, dá total liberdade para o cervejeiro utilizar mais ingredientes, se ele quiser. Né? Entretanto, a maioria das cervejarias alemãs, vocês vão ver que eles seguem à risca essa lei de pureza, porque isso é justamente um símbolo de tradição e patriotismo desse povo. Bem, na Inglaterra, voltando para a Inglaterra, as cervejas lupuladas no começo não foram muito bem aceitas, justamente por causa daquele amargor. Então a Inglaterra começou a utilizar duas denominações. Uma era chamada ale, que era para cervejas que não fossem lupuladas, e a palavra beer, para cervejas que fossem lupuladas e fossem importadas. Né? Se você olhar, William Shakespeare, em várias peças dele, utiliza a palavra ale para se referir à cerveja. Com o tempo, o gosto da cerveja lupulada acabou caindo no gosto popular, até mesmo porque ela tinha aquele grande benefício de você ter um conservante natural ali, e com isso todas as cervejas começaram a ser chamadas de ale. Hoje é muito comum no Reino Unido o pessoal chamar a cerveja, na verdade, de ale e não de beer. Bem, com todo esse comércio crescendo, cada vez mais novas rotas eram necessárias, o pessoal buscava cada vez mais rotas para sair de regiões de conflito ou regiões onde você tinha alfândegas. Então, a gente acabou entrando aí na era das grandes navegações, onde o pessoal buscava novas rotas. Então, em 1517, um fato importante foi que o Martim Lutero ele iniciou a Revolução Protestante, o que também tirou um pouco do poder que a Igreja Católica exercia até então. E com as grandes navegações, os novos territórios começaram a ser explorados, entre eles o território americano. Então, imagina você fazer uma viagem de meses entre a Europa e o Novo Mundo. Se você levasse água fresca, essa água estragaria em alguns dias. Entretanto, se você levasse cerveja, essa cerveja durava toda a viagem. Então, a melhor maneira de se hidratar era basicamente tomando cerveja. Uma das formas era tomando cerveja. E por que a cerveja durava todo esse caminho e a água estragava rápido? A gente tem que lembrar que a cerveja continha álcool. Então, isso contribui para você ter uma melhor conservação. A cerveja ela tinha lúpulo, que era bacterostático, então também aumentava a longevidade da cerveja. E durante o processo de fabricação ela era fervida, então você acabava matando a maior parte da vida microbiológica que estava ali dentro. Então isso garantia que você poderia fazer boa parte dessas viagens sem depender realmente de água fresca, basicamente tomando cerveja. Bem, no Novo Mundo, os europeus começaram a explorar o território e se depararam aqui com bebidas fermentadas, que são da mesma classe das cervejas, né? Chamadas cervejas americanas, né? Dos povos nativos americanos. Né? Por exemplo, a chica, ela é uma bebida feita principalmente na região dos Andes, e você também tem a cauim, feito pelos nativos brasileiros. Então, ambas, tanto a chica como a cauim, elas tinham um processo de fabricação bastante semelhantes entre si. Né? No caso da cauim, ela utilizava ainda
as duas eram feitas à base de milho, mas no caso da Cauim, era muito comum eles utilizarem também mandioca. Então, qual era o processo? O milho, por ele não ter a casca, por exemplo, como o malte tem, todo aquele formato, a casca do malte, ele tem uma quantidade muito menor de enzimas, né? Assim como a mandioca também, basicamente não tem enzimas. Então, como é que você vai quebrar o amido que tem no milho ou na mandioca, né? A nossa saliva tem bastante enzima. Então, uma das formas é você mastigar e cuspir em uma vasilha. Então, ali a sua saliva que tem enzima, a enzima vai quebrar o amido em açúcares, e esses açúcares agora podem ser fermentados, formando assim a cerveja. Então eles faziam isso, eles mastigavam o milho, cuspiam uma vasilha, né, deixava ali alguns dias, ocorria a conversão do amido em açúcar, eles ferviam esse líquido e depois eles colocavam para fermentar. Então depois de alguns dias você tinha basicamente uma bebida fermentada à base de milho, que é tanto a tica como o cauim. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de uma mulher fazendo a tica nessa foto. E um fato interessante é que as mulheres eram quem fazia essas bebidas fermentadas. Isso se mantém até hoje, né? Então, geralmente são as mulheres que mastigam o milho e cospem numa vasilha. Bem, se a gente pensar na América do Sul, ela basicamente foi colonizada, na verdade, por portugueses e por espanhóis. Tanto Portugal como Espanha, eles tinham a cultura do vinho muito enraizada, ainda tem até hoje uma cultura de vinho muito enraizada. Então era natural que nesses lugares não se tentasse fazer nenhuma cervejaria logo. Entretanto, a Inglaterra, a cultura da cerveja era muito presente. Quando eles começaram a colonizar o território que hoje é os Estados Unidos, a América do Norte, a cervejaria não foi feita logo no início. Por quê? As primeiras pessoas que vieram eram extremamente religiosas e tinham uma moral política muito dura quanto a bebidas alcoólicas. Então, apenas em 1642 é que surgiu a primeira cervejaria americana em Manhattan. E com toda a tecnologia que advinha do lúpulo, né, e agora com todas as rotas comerciais, era possível você também trazer cerveja da Inglaterra para os Estados Unidos, que foi muito o que eles fizeram muito. Então, com isso, a cerveja cada vez mais começa a se espalhar pelo mundo. Voltando agora rapidamente para a Europa, né, o czar Pedro I da Rússia, que foi um dos grandes líderes da Rússia, ele passou algum tempo na Inglaterra e se apaixonou pelas cervejas inglesas, principalmente as cervejas feitas na região de Burton, né, que eram cervejas mais lupuladas e a água mais dura. Lá é uma água que tem muito rica em cálcio, então é uma água que tem uma dureza muito alta. Né. Então ele basicamente se apaixonou pelas cervejas inglesas e isso abriu o mercado para a Inglaterra começar a exportar cerveja para a Rússia. Em especial para São Petersburgo, que é justamente a cidade que Pedro I tinha fundado e colocado como a capital da Rússia. Além dele, a neta dele também, que foi outra grande governanta da Rússia, Catarina a Grande, também era apaixonado pelas cervejas inglesas, o que manteve justamente essa exportação para lá, entre a Inglaterra e a Rússia. Em especial, teve uma cerveja que foi desenvolvida especialmente pensando no mercado russo, que era uma cerveja mais escura e também mais alcoólica, que hoje nós conhecemos ela como uma Russian Imperial Stout, ou como nós apelidamos carinhosamente aqui no Brasil, uma Riss,
que é justamente a sigla, né, de uma Russian Imperial Stout. Bem, entretanto, nem tudo são flores no mundo da cerveja, né? Cada vez mais você tinha novas bebidas entrando no mercado. Então, com o desenvolvimento industrial da destilação, a cerveja acabou encontrando novos rivais, além do vinho, né? Então, agora você tinha licores, né, e outras bebidas destiladas, como, por exemplo, o gin e o whisky. Nesse momento, a cerveja ela passou a ser uma bebida sem uma boa colocação no mercado. Por quê? A cerveja ela passou fraca para quem gostava dos efeitos do álcool, né? Então você tinha o gin, por exemplo, você poderia beber muito menos e se embriagar muito mais rápido. Entretanto, ela também era considerada muito forte para quem gostava de outras bebidas, como, por exemplo, o café ou chá, que não são alcoólicos. Então, ela começa a oscilar muito o mercado de cerveja. Com isso, realmente a gente entrando agora na era industrial de máquinas, né? Com a Revolução Industrial, a produção de cerveja se intensificou ainda mais. E você passou agora a ter máquinas que eram utilizadas dentro das cervejarias. Por exemplo, em 1784, você teve a primeira máquina a vapor sendo usada no processo cervejeiro. Então, isso permitiu que a escala de produção de cerveja crescesse de uma forma muito rápida. E com ela também alguns problemas, já que as pessoas cresciam a escala, mas não tinham uma preocupação com segurança ou materiais que eram feitos. Um exemplo é que no dia 17 de outubro de 1814, em uma cervejaria em Londres, um container de cerveja explodiu. Esse container tinha 3.500 barris, o que dá mais ou menos 556 mil litros de cerveja. E com essa explosão, acabou gerando uma onda de aproximadamente 556 toneladas de cerveja se espalhando pela cidade, né, o que destruiu muitas casas e deixou 8 pessoas mortas e uma criança. 8 pessoas e uma criança morta. Entretanto, com a indústria cervejeira se desenvolvendo, em 1559, Arthur Guinness ele fundou a sua famosa cervejaria, né, que produzia uma cerveja ainda mais escura que as existentes na época, né, e essa cervejaria está em produção até hoje, que é justamente a cervejaria Guinness, né, que produz o estilo que basicamente eles popularizaram, que é o estilo Stout. E hoje ela é considerada um dos símbolos da Irlanda. Né? Eu particularmente sou apaixonado pelo estilo Stout. Né? Inclusive a gente tem a nossa Irish Stout aqui na cervejaria. Que é uma replicação, na verdade, desse mesmo estilo que a Guinness faz. Só uma curiosidade, o livro Guinness dos Records, ele surgiu em 1951, a ideia, com o diretor administrativo da cervejaria Guinness, quando ele estava numa discussão que basicamente saiu no soco com o pessoal por causa de qual deveria ser a ave mais rápida da história da Europa. Então, com isso, o livro surgiu justamente para pôr fim a essas discussões de bares e pubs aí que o pessoal saía às vezes no braço por causa de alguma curiosidade. Bem, então, como o mercado estava flutuando, a cerveja flutuava muito nessa época por causa de toda essa concorrência, a cerveja estava basicamente estagnada, já não estava mais ganhando espaço, não estava indo mais para outros lugares, né? Então, uma nova revolução cervejeira começou a se iniciar, né? Que já estava se espalhando pela Europa, já estava invadindo toda a Europa. E com isso, um novo estilo de cerveja também surgiu justamente para dominar o mundo. Mas isso é justamente o que a gente quer discutir no nosso próximo episódio, que vai ser justamente a invasão das lagers e a criação do estilo Pilsen.
Até aqui, a gente só falou de cervejas de alta fermentação, que são as chamadas ales. Né? A gente não falou nenhuma cerveja de baixa fermentação. Tá? Então, basicamente, a gente vai começar agora como é que surgiu as lagers e a criação do estilo Pilsen, que foi o estilo mais replicado no mundo e é um estilo extremamente conhecido. Ok? Bem, deixando aqui as minhas referências, né? Nós temos, de novo, os livros que eu estou usando para toda a série, que é o Tasting Beer, o Comic Books History of Beer, o Brewer Science e a mesa do mestre cervejeiro. Bem, pessoal, muito obrigado. Né? Quem gostou, deixa um curtir aí embaixo. E quem não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Tá? Muito obrigado mesmo. E vamos para as perguntas para os dois que a gente tem